Oi pessoal, então sejam bem-vindos ao canal Ação na Mira, sempre em busca do papel da vez. Esta notícia me chamou a atenção, notícia de anteontem, local web está sendo injustiçada, diz Bank of America, o Banco das Américas, banco muito conceituado aí para investidores que seguem recomendações de compra, de venda. E o BOFA, Bank of America, elevou a recomendação de local web. Era uma recomendação neutra e agora foi para a compra e colocaram um preço-alvo de R$ 10,50. Segundo o banco, dada a recente correção em local web, o mercado está colocando a local web na mesma cesta de outros nomes de tecnologia. Porém, os analistas enxergam a empresa em um estágio diferente em termos de maturidade. A justificativa para esta visão está relacionada à margem EBITDA de 15% a 20%, a posição de caixa líquido de 540 milhões de reais e a alta liquidez de 28 milhões de dólares. Então, além disso, o BOFA, Bank of America, acredita que o ponto mais baixo em termos de margem está atrasado em 13% no quarto trimestre de 21 e projetam 15% para 22. Então eles observam uma melhora na comunicação no primeiro trimestre ante o quarto trimestre, principalmente em relação ao seu release, reforçando a visão otimista. Então a gente vai fazer uma análise raio-x de hoje completinha de local web para ver o que a gente consegue enxergar de bom, de ruim. Então vamos lá. Então nessa análise raio-x, já vou pedir para você se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho para você receber nossas análises gráficas e técnicas. Então, análise completa de local web, nós vamos verificar os principais indicadores na análise fundamentalista, indicadores de valuation, indicadores de endividamento, de eficiência, de rentabilidade e de crescimento. Vamos começar então falando do Free Float de local web. O Free Float é a porcentagem de ações da empresa que estão em livre circulação no mercado, sendo aí negociadas na Bolsa de Valores. Então, o local web tem 70,98% de ações sendo negociadas. Isso significa que praticamente 29% das ações aí tem dono, não estão sendo negociadas, tem um dono aí fixo, né? A gente pode olhar ali no estatuto do Capital Social, olhando os documentos de local web, que apenas 71% de todas as suas ações estão em livre negociação no mercado, tá bom? Falando de tag along, o que é o tag along, né? É o nível de proteção do acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa, tá bom? Então é um seguro, uma espécie de seguro que nós temos aí caso um acionista majoritário aí queira vender. Então olha só, 100% tag along. Então nós temos um seguro bacana para quem investir em local web e alguém quiser vender a sua grande parcela, caso alguém aí tenha, muitos tenham 50%, 51%, enfim, nós temos proteção. O acionista minoritário tem proteção em local web. Daí um pequeno lembrete, né? Tem muita gente que não sabe, ações Unities são aquelas que têm o ticker final 11, tá bom? Então não vamos entender de forma errada, o finalzinho lá, o número final, por exemplo, local web tem final 3, então é uma ação ordinária, ações ON, que dão direito a voto, e tem aquelas ações, por exemplo, final 4, né, Banco Pan, por exemplo, BPAN 4, são ações preferenciais, dão direito na distribuição, dão preferência na distribuição de dividendos, e as ações Unities, final 11, elas são compostas de ações ON e ações PN, né, ações ordinárias e preferenciais, por isso que é 11, por isso que é Unities, unidas, de unidade. Vamos começar a nossa análise fundamentalista com os indicadores de valuation, são aqueles que permitem conhecer o valor de uma empresa. Então estamos aqui falando primeiro de dividend yield. O que é o dividend yield, né? Vamos falar aqui para quem não sabe, quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído aos seus acionistas por meio de dividendos e JCP, juros sobre capital próprio, né? A gente vê assim, dividendo yield de 10%, por exemplo, é porque a empresa vai pagar lá 10% do valor do preço da ação atual. A ação é R$ 100. 10% de dividend yield significa que ela vai pagar aí R$ 10 por ação. Tá bom? Então, para ficar bem claro aí para vocês aprenderem. E aí, a local web, ó, muito ruim, ela não paga dividendo, tá bom? Ela pagou lá em 2020 algo em torno de 3 centavos por ação, um dividend yield de 0,16 em média, porque ela
ela só pagou em 2020, então esqueça local web se você está querendo receber proventos, seja dividendos, seja juros sobre capital próprio. Falando agora de payout de local web, o que é o payout? Quanto de seus lucros a empresa distribui em proventos. Então lá em 2020, como eu falei, ó, ela teve um lucro de quase 20 milhões e ela distribuiu aí 16 milhões, ou seja, 81% de tudo que ela lucrou ela distribuiu, ok? Então só que a média, o dividend yield lá, como eu falei, é 0,16%, porque todos os outros anos você vê, não tem, ó. Inclusive em 2021 ela teve um prejuízo, ó, o lucro está negativo. Em 2022 já estamos aí com um lucro aí de 4,5 milhões de reais, tá? Então o payout é quanto daquele lucro ela vai distribuir. Falando agora de PVP, também é um indicador de valuation, é a relação do preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. É a situação da ação, né? Lembrando que quando esse indicador apontar aí 1, significa que estamos pagando o preço justo pela ação. Qual seria o preço da ação? O VPA vai mostrar, o valor patrimonial da ação, que eu vou falar já já. Então, ele apontando 1, estamos pagando o preço justo. O ideal e aceitável é que ele não seja maior que 1,5, tá? Não sendo maior que 1,5 significa que a empresa, que a ação, ela não está cara, né? Só que mais do que 1,5 pode significar que o preço da ação está cara. E aí nós vamos verificar aqui que atualmente o PVP de local web é 1,39, então tá no nível aceitável, ela não tá uma ação cara e dá para comprar sim para aqueles que estão interessados em adquirir local web. Falando agora do VPA. O que é o VPA? O valor patrimonial da ação é como se fosse o preço justo, tá? Então, qual seria o valor patrimonial da ação, preço justo? Tá aqui, ó, R$ 4,98. Como a ação está 6 e alguma coisa, por isso que o PVP, agora há pouco que eu mostrei, está apontando que o PVP está 1,39, ou seja, 1,39 acima, né? Ou seja, 139% do valor que seria o preço justo. Mas está aceitável? Está. Todos os investidores, todos os analistas, os fera, consideram que até 1,5 é aceitável, é tranquilo, tá bom? Então a ação não está cara para quem quiser comprar. O preço justo seria R$ 4,98 por todos os seus dados oficiais da empresa, ok? Falando agora de P sobre L, o que é isso? É uma relação entre o preço da ação e seu lucro. Tá bom, meus amados? Então, em quantos anos a empresa vai nos retornar em lucros o que nós investimos nela? Então, o ideal é que este número aqui seja de 0, no máximo até 15. Aí é excelente. No caso aqui está muito negativo, olha só. Foi negativo em 2021, está negativo em 2022, né? E aí uma empresa que detém um preço por lucro negativo deve apontar que a companhia deixou de entregar lucros efetivamente. E assim, a ação com o PL negativo pode ser interpretada pelos investidores como uma ação sem confiança no mercado financeiro. Então, por isso que a gente tem que ficar muito ligado com esse número aqui, tá? Não tá assim pouco negativo, tá muito negativo. E aqui quando a gente faz uma análise fundamentalista, gráfica e técnica, a gente fala a verdade. Mesmo que eu tenha local web, eu não vou ficar falando de local web bem porque eu tenho. Eu vou falar o que eu estou enxergando para você interpretar e tomar suas decisões com relação ao papel. Vamos agora falar de indicador de endividamento, tá? Dívida líquida sobre patrimônio líquido é uma relação entre as dívidas da empresa e o seu valor patrimonial. O ideal é que esse indicador não passe de 1. Quando ele não passa de 1, indica que as dívidas da empresa não superam o seu valor patrimonial, tá bom? Isso é muito bom. Quando é negativo, significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas, e é o caso aqui de local web, já é uma situação boa, ó. Atualmente, local web está com dívida líquida barra patrimônio líquido desde o ano passado em menos 0,5, tá? Menos 0,5, em 2020 menos 0,4, porém recentemente em 2019, olha só a situação dela que era, ó, era 1,74, ou seja, ela tinha muitas dívidas, bastante dívida, quando a gente compara 2019 com todos os anos
posteriores, ó, tá vendo aqui, ó? Então, sinal de que ela sanou, pagou, enfim, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Eu acabei de falar isso nas notícias bem no início do vídeo, né? Falei até quanto é que ela tem em caixa. Então, e o que que o Bank of America enxerga sobre isso? Por isso que fez a recomendação de compra. Falando de margem líquida, a margem líquida é um indicador de eficiência, ela mede, olha só, a margem líquida aqui, ela mede quanto a empresa tem de lucro em relação à sua receita, né? Por exemplo, a margem líquida de 10%. A empresa teve lucro de 100 milhões de reais, margem líquida de 10% seria 10 milhões de reais de lucro, tá? Então, local web, sempre falando a verdade, ó. Margem líquida negativa 2021, agora em 2022. Então, o que que significa a margem líquida negativa? Significa que não conseguiu gerar lucro líquido quando a gente olha o todo, não somente um dado, né? Todos os dados do balanço, tudo, né? Transformando, comparando com o preço da ação, revertendo ao acionista, enfim. Então, logo, ela apenas manteve os custos pagos, ou pior, às vezes gerou prejuízo, tá? Então, margem líquida negativa significa isso que eu falei, tá? Então, 2021, 2022 diminuiu a sua margem líquida negativa, o que é bom, né? De um ano para o outro. Então, houve uma melhora acentuada. A gente não pode olhar o número sozinho, a gente precisa olhar o todo. E como é que se olha o todo? Olhando, comparando com o ano anterior também. É uma forma de você verificar se a empresa está fazendo seu dever de casa. Falando agora do ROI, que é um indicador de rentabilidade. O que que significa isso? É uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa. Muitos investidores olham ROI, é um dos mais vistos. O ideal é que seja acima de 10%. Quando é acima de 10%, indica que o lucro da empresa representa 10% do seu patrimônio da empresa. Já pensou uma empresa que tem um patrimônio de 1 bilhão de reais? Poxa, 10% de 1 bilhão de reais são 100 milhões de lucro. Então, o ROI ele é realmente muito visado, mas tem que ser acima de 10%, é o ideal, tá? E aí, Local Web tinha um ROI de mais de 20% em 2019, caiu para quase 3% em 2020, aí ó, já ficou negativo em 2021 e quase estável agora em 2022, ou seja, houve uma recuperação de 21 para 22 e isso os investidores enxergam, ó, tá vendo? Ó? Quase 5 vezes de crescimento no ROI, porque era 0,54, caiu, né, subiu para menos 0,1, ok? Então houve uma melhora no ROI, mas longe do ideal que seria 10%. E a média de ROI em local web durante os anos é de quase 7%, ou seja, perto do ideal. Vamos falar aqui do CAGR das receitas, 5 anos, quase ninguém vê isso aqui, mas é um dos que eu mais gosto, é um indicador de crescimento, indica uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos 5 anos da empresa, né? Claro, se a empresa tiver esse tempo de existência, né? O ideal é que ele seja acima de 5%. Quando está mais que isso, significa que as receitas da empresa estão crescendo acima do esperado. Receita, não estou falando de lucro, receita, tá? Olha o local web aqui, ó. Então, se o local web trabalhar os seus custos, souber mesmo aplicar direitinho, porque olha o tanto de receita, ela está crescendo muito mais do que o esperado. E é por isso que Bank of America está dizendo que, no início do vídeo eu falei isso, que local web comparando com as outras empresas do seu ramo, ela está sendo injustiçada. Então o povo começa a olhar para essa empresa aqui de forma direita, né, olhando direitinho os seus dados, seu balanço. Então o banco acredita que vai para cima. Inclusive o Bradesco BBI também fez falou bem de local web recentemente, mas manteve o preço-alvo em R$ 7, enquanto que Bank of America botou mais de R$ 10. Vê aí no início do vídeo que eu falei sobre isso, se você pulou, tá bom? Então a empresa está crescendo mais do que esperado, porque está acima de 5% este indicador, ó. Ele está mais de 23%, o que é muito, muito bom. Partindo para análise gráfica de local web no semanal, porque a gente vai pegar desde a época do IPO. Olha o que aconteceu com o local web, ó. Tá aqui, fevereiro, beleza, aí veio pandemia, ó. Subiu, pandemia, de tecnologia, subiu, até essa subida enorme aqui, lá em fevereiro de 21, 20% no mês. Pronto, começou a cair, ó. Tem uma linha de resistência que nunca mais foi rompida. Inclusive,
bateu na trave aqui várias vezes, mas veio para baixo, veio para baixo. Então, no semanal, essa empresa, o preço da ação está muito descontado, ó. Olha só, o fundo do poço é aqui, eu não tinha marcado, eu vou marcar aqui, ok, pronto. Este é o fundo do poço. Tinha um suporte antes aqui na região dos 4,98, o preço é 6,94. Essa é a situação. Vamos para o gráfico diário. Então, no semanal, esqueci de falar o seguinte, no semanal, na última semana, o Local Web subiu 27,11%, tá ligado? Então, 27,11%, a empresa está em pleno vapor, até quando não sabemos, renda variável, mas na semana subiu 27%. No diário, a gente vai perceber que é topos e fundos ascendentes. Olha só, subiu em 12 de maio, 13 de maio, caiu dia 16, aí subiu, 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 e ontem ela caiu um pouquinho, 1,84%. Distante ainda da linha de resistência que ela tem que perfurar. Essa aqui é o divisor de águas, ó, essa linha de resistência aqui. Hoje ela estaria passando por volta dos 13,15. 13 e 15. Rompendo este divisor de águas, ela pode muito bem fazer essa subida aqui de novo. Por isso que local web, todo mundo que ficar de olho. E também a questão da guerra influencia muito aqui em local web, nessas empresas de tecnologia, tá? Próximas resistências 7,71, 10,74, tá bom? Preço hoje 6,94, mas a gente percebe aqui, ó, que o volume de negociação dela aumentou. Perceba, aqui, ó, perceba. Aqui no dia 18 de maio, ó, 532 milhões, a média de 139. Então a linhazinha azul, ó, que é da média, subiu. Então, um, dois, três, últimos quatro pregões para cima, acima da média. Então, é um ponto de atenção. Os investidores estão olhando para essa ação. A gente vai olhar aqui para o OBV, ver o que, que a gente enxerga aqui, o OBV. Então, estava lá embaixo, começou uma reação, rompeu aqui essa linha que a gente tinha traçado como meta para romper, rompeu, ok, agora tem que ir lá para cima, ó. Então, desde o dia 6 de maio que tem, ó, o pessoal, o saldo de volume positivo, o pessoal comprando a ação, voltando para a ação, ó, subindo de forma vertiginosa. Isso é muito bom. E aí o momento, que não é besta nem nada, ó, meteu seu sinal de compra agora no dia 18 de maio. Vamos lembrar aqui que 18 de maio foi quarta-feira passada, tá? O momento meteu já o seu sinal de compra pegando essa subida, boa parte desses 27%. MACD, aqui a linha azul, no dia 17 de maio, terça-feira também, ó, a linha azul cruzou a linha vermelha, já meteu o seu sinal de compra. Índice de força relativa também no dia 16 de maio, ó, segunda-feira da semana passada, meteu o sinal de compra, porque a linha cruzou da parte branca para a parte rosada, cruzando esse limite de 30, é um sinal de compra. Estocástico, linha vermelha, aqui no dia 17 de maio também cruzou de baixo para cima o limite de 20. Então, 17 de maio, lembrando que foi terça-feira. Então, todos os quatro indicadores para cima e nenhum está dizendo que está sobrecomprado. Todos para cima, ou seja, apontando que local web, todos apontando que local web pode continuar subindo. Não sempre subindo, mas fazendo topos e fundos ascendentes. Então, quem comprou entre o dia 16 e o dia 18 de maio está se dando muito bem. Lembrando que é bom colocar um stopzinho, por exemplo, um stop bacana. Tem dois tipos de stop aqui. Deixa eu botar aqui maiorzinho. Então tá, eu coloco um stop aqui por volta da região dos R$ 6,74. Os mais dinâmicos, dependendo do percentual de lucro que você está tendo, R$ 6,39. Mas não pode operar sem stop. Por quê? Porque local web já subiu bem bacana e já caiu feio também. Tá vendo aqui? Subiu bacana, caiu feio. Então, fique ligado em local web. Esta foi a análise fundamentalista, gráfica e técnica de local web, completinha para você, análise raio-x. Quem gostou, já vai colocando aí o seu like. Ah, não sou inscrito, inscreva-se, porque você tem que comentar, falar o que você achou, pedir alguma uma análise de algum papel, enfim, fique à vontade, o canal é nosso. Um forte abraço, tchau.